Pedido de informações número 29 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 30. Considerando que na última quarta-feira, dia 1º de março, o atendimento às pessoas com suspeita de gripe e Covid-19 que eram feitos à Santa Casa de Jacareí estão sendo realizados no Dr. Telmo de Almeida Cruz, na UPA. Considerando que esse vereador tem recebido constantes reclamações de munícipes quanto ao atendimento prestado na referida unidade de pronto atendimento, o que é possível constatar em relatos nas redes sociais e na mídia local. E considerando a preocupação dos munícipes quanto ao aumento da demanda na referida unidade de saúde, vez que a mesma demonstra não estar preparada para a inclusão de novos serviços em sua programação, visto a insatisfação da população citada no parágrafo acima. Requeremos ao senhor excelentíssimo presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egresso plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. 1. Por qual razão o atendimento das pessoas com suspeita de gripe e Covid foi transferido para o UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz? Favor detalhar. 2. Diante das constantes reclamações quanto ao atendimento na referida unidade de saúde, o que essa administração municipal pretende fazer para melhorar a prestação de serviço à população naquele local, incluindo a nova demanda mencionada nesse documento? Aguardo de manifestação. Autoria, vereador Hernani Barreto. Foi pedido votação, senhor presidente. Senhor presidente, essa é uma questão muito séria. Covid ainda permanece e, embora a gente tenha possibilidades de obter informações verbais, e eu tenho até um amplo conhecimento sobre essa questão, a população, ela necessita ter algo formalizado, até porque, posso falar de um modo geral, a classe política passa por momentos difíceis de descrédito, então, nada melhor que a gente colocar no papel. Então, uma munícipe, a Patrícia Fife, me procurou, vi outras postagens no Facebook, e é papel do vereador esclarecer a nossa sociedade. Então, não dá, com saúde não dá para brincar. Então, estou pedindo esclarecimentos para a Secretaria de Saúde e peço o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras sobre o atendimento à Covid-19. Presidente, esse eu também quero comentar e vou dar o voto favorável. Hernandes, na audiência pública da saúde, quando foi anunciado, eu já de cara falei que isso não ia funcionar e não está funcionando. Está aglomerando, colocando crianças junto com pessoas suspeitas de Covid. E, além disso, além de eu ser o crítico da situação, dei também uma solução para que pudesse resolver isso e não escutaram. Bastava retirar as 2 ambulâncias lá de trás, quem conhece sabe disso, por trás do cemitério, retirava as 2 ambulâncias de lá, descesse lá para baixo onde fica o SAMU e fizesse essa entrada das pessoas que têm sintoma de Covid, gripe, lá por trás e não misturava com as crianças. Ficava separado, simples. Eu acho que está na hora dos gestores ser um pouco humilde e a hora que vê que não funciona certa situação, dá 2 passos para trás e reinicia um projeto que pode prejudicar as crianças da nossa cidade. Misturar criança com pessoas de suspeita de Covid é difícil. É difícil acreditar isso está acontecendo na cidade de Jacareí, mas meu voto será favorável. Senhor presidente, também quero contribuir, isso é culpa do pânico exagerado que foram gerando na população aí ao longo desses tempos. Desde o dia 3 de março, o governo federal ele acabou com a divulgação dos dados, dos números de mortes diárias, dos números de novos casos. Eu não consigo falar tecnicamente, como médico, se ainda a gente está tendo um caso de Covid. A gente percebe nos hospitais, os hospitais vazios de internação, sem nenhum caso de Covid, e a gente não vê mais a divulgação que nem a gente via com as cepas passadas, as pessoas morrendo por causa do Covid. Eu acho que é algo normal que a gente vai
ter que aprender a conviver. O Covid ele vai ficar entre nós por muito tempo, mas essa cepa que hoje existe é uma forma branda da doença, como se fosse aí um outro tipo de gripe qualquer. Então, quando falta transparência, você gera dúvida e pânico na população. Senhor presidente, fui procurado também a respeito da UPA Dr. Telmo, e o que acontece? Se há suspeita que a pessoa está com o Covid, se há uma suspeita, eu não acho certo ela estar num local onde tem crianças. E se a pessoa estiver mesmo com a Covid? Essas crianças não correm o risco de pegar a doença? Nós temos que entender que a Covid ainda não acabou a Covid. Então, se tem como prevenir, vamos prevenir. Afaste essas pessoas para uma outra ala, deixe essas crianças em paz, porque é inadmissível um adulto estar junto com crianças e dizer que está com suspeita da Covid. Então, eu quero que os munícipes contem com esse vereador que estará fiscalizando e cobrando, né, a Secretaria de Saúde com respeito a essa situação. Senhor presidente, também quero colaborar nesse aspecto e não quero aqui fazer nenhum julgamento, não é, desse novo modelo de atendimento, até porque desde o início da doença eu sempre confiei na ciência. Então eu quero parabenizar o vereador Hernando por estar colocando esse pedido de informação, porque poderemos ter respostas técnicas, científicas, essas sim é que devem embasar a forma e o modo como o tratamento deve ocorrer daqui para diante. Mas já aproveitando aqui, quero dizer que de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16, você que está nos ouvindo em casa, que tem acima de 60 anos, ou que tem parente, mãe, avó, tia, então todos que estão acima de 60 anos já podem, agora sim, tomar a vacina bivalente, para que a gente continue combatendo o Covid na sua forma mais gravosa, né? Como o vereador Rodrigo Salomão falou, hoje sim nós podemos dizer que se trata de uma gripezinha, mas depois de toda a vacinação completa, de a gente conseguir ter imunizado as pessoas. Bom, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Eu não acredito muito em determinadas situações, né? Eu acho que o lugar que eu me sinto mais segura hoje é dentro de hospital. Dentro do consultório médico, que é o único lugar que eu estou de máscara. Não é? Porque fora disso, o carnaval estava lotado, tudo estava lotado. E ninguém usando máscara. Então, eu acho que as pessoas se sentem seguras, né? Eu concordo com isso, eu acho que tem que sim ser tomada uma precaução, mas que as pessoas lembrassem que o lugar que ela está mais segura é dentro da UPA, quando ela chega lá, porque ela está de máscara. Não é? Porque no carnaval, como eu disse, eu não vejo ninguém de máscara. Dentro do ônibus, eu não vejo ninguém de máscara. Por que dentro do UPA seria um local, então, tão perigoso assim? Eu acho que deveríamos continuar usando a máscara, então. Eu acho que não combina muito essa preocupação, não é? Então, use a sua máscara dentro da UPA, se cuide, né, continuando usando o gel, porque eu só vou acreditar que realmente haja um perigo, novamente, quando for esse problema de máscara for solucionado. Porque eu não vejo a relação aí, né? Dentro do UPA tem perigo, fora do UPA não tem perigo. É complicado. Quero contribuir também. Nós participamos de reuniões e alguns vereadores estavam aqui na audiência pública e sempre quando solicitamos, a secretária de saúde nos atende, né? Hoje a secretária adjunto também me respondeu aqui alguns questionamentos. E a gente sabe que essa transferência ocorreu com eficiência, de forma planejada. Os casos a gente viu que diminuíram muito. Toda aquela estrutura, ela foi preparada para atender os casos que adentrarem lá, que forem suspeitos de Covid. Os fluxos de atendimento na UPA Telmo foram elaborados pelos técnicos da diretoria de urgência, foram médicos que fizeram, e o dinheiro público precisa ser utilizado da melhor forma possível. A UPA Telmo é a maior estrutura que nós temos no município.
ela é a escolha mais lógica e é um pronto atendimento, é o único pronto atendimento do nosso município. Então, não tinha lógica continuar usando aquele espaço ali ao lado da Santa Casa para receber os casos de Covid. Então, por isso, foi necessário retornar para a UPA Dr. Telmo. Então, nós, vereadores, temos que usar o nosso papel também de vereador para tentar acalmar os ânimos da população, né? Ao invés de criar pânico, ao invés de causar mais incêndio, trabalhar como bombeiro, né? Apagar os incêndios na nossa cidade. Pedido de informações, número 30. Em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 31. Considerando as fortes chuvas que vem ocorrendo em nossa cidade, considerando que durante essas chuvas, em decorrência das águas pluviais, um montante muito grande de lixo vai para dentro dos bueiros, o que acaba possibilitando a ocorrência de alagamentos. E considerando a nossa indicação para que sejam colocados grades de proteção nas entradas dos bueiros ou bocas de lobo, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumprido e ouvido pelo grade plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. 1. Existe um projeto prevendo a colocação de grades protetoras em todas as entradas dos bueiros. 1.1. Se sim, quando será dado início à colocação? 1.2. Se não, qual o motivo? 2. Quais medidas são tomadas para a contenção de sujeiras que vão para o bueiro durante as chuvas, causando transtornos e alagamentos? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos a autoria vereadora Sônia Patos da Amizade. Foi pedido votação, senhor presidente. Eu fiz esse pedido de informação porque, pesquisando na internet, vendo alguns casos aqui em Jacareí, gente, tem boca de lobo que a gente consegue entrar dentro e sair dele, né? Eu não consigo entender por que não se coloca nessas bocas de lobos umas telas, não é, para proteção de garrafa PET, saco de plástico, lixo, porque entope o bueiro, aí tem o trabalho de desentupir o bueiro e tem um gasto com isso. Se você tem um gasto agora para colocar uma tela, é uma tela super simples que você pega a tela, coloca e parafusa ali. Nos bueiros que tem uma entrada enorme, não é? Que eu já resgatei animal de dentro do bueiro porque caiu lá dentro, como pode até cair uma criança, não é? Tamanha a boca do bueiro, você evita o gasto, não é, de retirar as pessoas de outro local de trabalho para estar indo ali para desentupir bueiro. Porque o que a gente tem de pedido de desentope bueiro, não é? Além de sujar a cidade, no caso, né? Porque vai entupindo tudo e vai para outro lugar, esse material, tem esse trabalho de ter que desentupir as enchentes que pode causar também. Senhor presidente, antes de comentar, eu quero ordem. Senhor presidente, pedir ordem para o senhor a respeito do último pedido de informação do Dr. Telmo. Eu discordo quando o senhor fala que a gente está aqui para colocar incêndio em situações. Eu acho que, quanto o comandante do quartel não estiver preparado para poder estar lá no local e ver o que essa população passa no Dr. Telmo de 4, 6, 8 horas para ser atendido, a mistura realmente de adulto com criança, senhor presidente, eu acho que eu não estou aqui para jogar incêndio em lugar nenhum. Quando a vereadora Sônia diz que a gente está preocupado, que tem que usar máscara lá dentro, ô vereadora, respeite sua fala, mas criança não usa máscara, criança as mães não põem. Por mais que tenha que usar, a mãe não põe. Então, a preocupação desse vereador, quando falou aqui, presidente, só para responder, é que essa foi a minha preocupação. Agora, eu quero também comentar o pedido de informação da Sônia. Sônia, é preocupante mesmo o lixo na boca de lobo. Teve uma reunião esses dias lá na prefeitura, eu comentei a respeito daquelas cestas inteligentes. Até o engenheiro falou que tem até um sensor naquela cesta que avisa quando está enchendo de lixo, mas segundo o governo é muito caro, né, o recurso.
Então, não deu, mas assim, é a conscientização mesmo da população, primeiramente, para evitar jogar o lixo na rua, para que não vá até o bueiro, mas meu voto é favorável. Ô, vereador Roninha, por isso que são 13 aqui. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, tá? Então não aqui é debate, aqui né, é presidente? Agora não é debate, presidente, pela mas ordem. é momento de fala. Não, então sim, é o momento de fala, é um mas não minuto. debate. Se o senhor quer Então aqui, já eu que ele acho citou o presidente, Não, tudo bem, mas Então, aí o senhor pode falar no particular com ele. mas são nesse 13, são momento 13 opiniões. de informações. Então, se ele citou, eu tenho o direito de responder. Então, são 13 opiniões, são 13 vereadores. Eu estou dando a minha opinião, estou sendo sincero. Se eu fui chamado lá, eu tenho que usar meu papel de vereador. Se eu tenho uma resposta, eu vou dar minha resposta para o munícipe que me procurou. Então, estou dando a minha opinião. Você tem o direito de concordar comigo ou não. Agora, vai usar o microfone para discordar de mim? Então, estou usando o microfone também para discordar de você. Presidente, eu acho que o senhor está confundindo as coisas, presidente. O senhor está confundindo. Eu pedi ordem, primeiramente, no regimento interno, eu tenho o direito de pedir ordem de Primeiro resposta. você pediu ordem na resposta de um pedido de outro pedido de informação. mas pra isso Então, que eu já pedi está errado aí. Então, já... Eu tenho todo o direito sim, senhor, de debater assim, a situação que o senhor usou o nome dos 13 vereadores. E eu me senti ofendido porque a cobrança foi minha. Não, senhor. Posso falar, senhor presidente? Eu quero falar dentro do pedido da vereadora Sônia Pata Amizade. É um pedido muito importante com respeito a essas bocas de lobo, que nós falamos ralos, né, também, né? E realmente estão muito sujos em alguns lugares. Tem lugar que é pura areia. Fui no Igarapés, existia um bueiro lá no Igarapés, cheio de areia dentro do bueiro. Terrível com essas chuvas. E o que acontece? O alagamento de algumas áreas é porque a tubulação está completamente entupida. E tem que se limpar. Colocando essa grade de proteção, vai se evitar esse problema que a população se encontra passando. Quero parabenizar a vereadora pelo pedido de informação e deixar aqui o meu voto favorável. Também quero comentar a respeito desse pedido da vereadora Sônia. Obviamente sou favorável. E quando a gente fala de acabar com enchentes, com alagamentos, a gente parte de duas vertentes, macrodrenagem e microdrenagem. As bocas de lobo, todo mundo está cansado de saber, é microdrenagem, é manutenção. Agradeço o vereador Roninha, que citou no assunto dos bueiros inteligentes. Eu fiz, no primeiro ano que eu retornei aqui, vereador, o senhor vai lembrar que eu fiz essa indicação ao prefeito e nós obtivemos uma resposta que ia avaliar. E eu estava na reunião, que o senhor também estava, que o prefeito falou assim, não, nós não vamos fazer, é muito caro, que daí entra numa questão de automação, que daí um técnico até complementou, falou que teria que ter uma cabine, porque coloca um sensor quando aquele bueiro está cheio, aí tem que ir uma equipe para fazer a limpeza. Tudo gasta dinheiro, tudo tem problema, mas tem que ser tratado com prioridade. Eu enxergo como prioridade assim como Vossa Senhoria, e eu gostaria muito que a gente tivesse. Mas, infelizmente, na atual gestão, não é a prioridade, ficou claro que não vão fazer. Sou favorável ao pedido de informações da vereadora Sônia. Senhor presidente, também quero contribuir. Parabéns, Sônia, pelo seu pedido de informação. A gente percebe que a zeladoria da cidade ela é deixada completamente de lado. Às vezes, Hernani, a gente não consegue nem dimensionar o que realmente precisa de obra se a gente não sabe que se tem lá realmente está funcionando ou por falta de estrutura ou porque não existe uma manutenção adequada daqueles aparelhos que nós temos, que são para fazer a drenagem de determinadas as áreas. Parabéns, Sônia, sou favorável ao seu pedido de informação. Senhor presidente, eu quero tecer os meus comentários aqui dessa mesa e dizer o seguinte, já foi discutido sobre isso recentemente, o Roninha esteve nessa reunião, onde foi explanado a dificuldade que é para a instalação desse tipo de, essa colocação para a limpeza dos bueiros. Porque nós vamos gerar outros problemas. Nós não temos equipe, nenhuma prefeitura tem equipe suficiente para fazer a retirada dessas redes. Isso tem sido feito em condomínios,
em algumas ruas específicas, onde há situações até de monitoramento. Então, não sei se isso seria a colocação de grades protetoras, as grades protetoras nas bocas de lobo, isso é interessante, mas aquelas redes, as cestas que a gente argumentou, isso é uma questão de inteligência, isso é uma coisa futura, que talvez não seja agora. Pedido de informações número 31, em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 32. Considerando que esse vereador foi procurado por moradores do Jardim Paraíso, os quais questionam sobre a situação da área verde localizada na entrada da rua Pedro Gonçalves, considerando que esse vereador compareceu no local e verificou a situação de completo abandono do mesmo, apresentando muitas árvores, lixo e animais domésticos e rurais soltos e defecando nessa área. Considerando que os novos empreendimentos que lá estão sendo construídos farão aumentar o fluxo de entrada e saída de veículos no bairro, tendo em vista, inclusive, que a entrada desse bairro já sofre com intensa movimentação no trânsito em horários de pico, devido ao trajeto de retorno do bairro Cidade de Salvador. Considerando a sugestão de que essa área seja destinada à construção de uma nova via para a melhoria da locomoção de veículos, de modo a garantir mais segurança dos munícipes. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente da Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. É de conhecimento do poder público o total estado de abandono da área verde localizada na entrada da rua Pedro Gonçalves, Jardim Paraíso. 2. O local mencionado é considerado área de preservação ambiental. 3. Existe, por meio do poder público, algum estudo sobre a quantidade de veículos que trafegam pelo local diariamente? 4. Quando chegar de novo empreendimento imobiliário e residencial, com as 12 novas torres, 500 novos apartamentos, há estimativa que a localidade receba em torno de 3 mil novos moradores, resultando na majoração do número de veículos trafegando diariamente, o que trará grandes transtornos ao trânsito local. Desse modo, pergunta-se: já foi realizado estudo de impacto no trânsito para a inauguração do referido empreendimento imobiliário, anexado Fox, e aguarde de manifestações? Autoria, vereador Roninha. Foi pedido votação. Presidente, eu fiz esse pedido, vou falar um pouquinho mais alto aqui, ver se a moradora que está lá consegue escutar. Dando para escutar agora? Porque é difícil a senhora escutar aí, né? Tá difícil? Tá difícil, não dá? É muita falação, não dá para a senhora escutar, né? Então vou falar um pouquinho mais alto. A hora que ele está lendo, não deu para a senhora escutar. Eu estou fazendo um pedido de informação, é a respeito da entrada do Paraíso, tá bom, senhora? Então vou dizer para você que está em casa, que eu estou fazendo esse pedido de informação aqui, é para um estudo futuro, porque aquela região está chegando um empreendimento lá de 12 torres, são 500 apartamentos, vai ser mais de 3 mil pessoas. O fluxo de veículos naquela entrada do Paraíso vai ser intenso. Então, o prefeito Isaías, Edinho Guedes, você aí,
estuda a possibilidade de fazer 2 vias ali. Uma de entrada onde já existe e depois da valeta, saindo lá no leve, para quem conhece lá, uma nova pista de saída de dentro do bairro, que fica uma entrada e uma saída. Vamos pensar lá na frente, vamos pensar no futuro, não vamos esperar dar uma pancada e um chute no formigueiro para depois querer fazer alguma coisa. A hora que a formiga se movimentar, que vai querer sair correndo, então não adianta, vamos fazer antes essa situação, antes que aconteça o pior lá. Obrigado a todos. Pedido de informações número 32 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 33. Considerando que desde 18/8/2022 temos recebido reclamações de munícipes sobre a falta de rebaixamento da faixa de pedestre na Avenida Siqueira Campos, em frente ao número 297 no centro. Sendo que a maior quantidade recebidas desses cadeirantes são de cadeirantes, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Considerando que os mesmos relatam que, nos 2 lados da avenida, a faixa não possui rebaixamento, que muitos cadeirantes não conseguem acessá-las para se destinarem ao Campo Santo. São obrigados a se locomoverem para locais mais distantes para acessarem uma guia rebaixada ou pedirem ajuda de terceiros para descerem e subir a guia. Considerando os ofícios por nós enviados solicitando rebaixamento e até apresentado nenhuma previdência foi tomada. Considerando a existência de um projeto de lei complementar do Legislativo número 6, de 8 de junho de 2017, de autoria desse vereador, que acresce o parágrafo ao artigo 26 da Lei Complementar número 68, que dispõe sobre o Código de Normas e Posturas em instalações municipais, relativo a calçadas. Artigo 1º, o artigo 26 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os códigos de normas e posturas e instalações municipais. Fica acrescido de um parágrafo que será único, com a seguinte redação. Parágrafo único. Nos locais onde forem implantadas faixas de pedestre, de travessia de pedestre, no trecho correspondente, primeiramente as calçadas deverão ser rebaixadas ao mesmo nível do leito carroçável da via pública. Considerando que a lei de nossa autoria estamos fiscalizando, vimos que a referida faixa passou por pintura, mas não foi feito o rebaixamento. Requeremos ao senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado o decreto plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação sobre a falta de rebaixamento da faixa de pedestre na Avenida Siqueira Campos, em frente ao número 297, centro. 1. Por qual motivo da presente data não foi realizado o rebaixamento da referida guia? 2. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento do problema e do sério transtorno que vem causando aos cadeirantes e portanto de deficiência? 2.1. Em caso positivo, qual a data prevista para o rebaixamento das referidas guias? Aguardo a manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua, foi pedido votação. Presidente, primeiramente, quero mostrar essa foto aqui, ó. Por favor. Essa foto, por favor, Valéria. Sua cabeça aí. Aqui, ó. Essa foto aqui, tá vendo? Como é que pode ali um cadeirante passar ali naquela faixa, chega lá e não consegue subir? Aí essa reclamação foi muito grande para mim no sábado na cidade. Aqui está outra foto. Vindo de lá para cá, olha a altura que está.
Então, para que faz a faixa de pedestre se não rebaixa? Nós já votamos esse projeto aqui, na Câmara Municipal, e aí está enrolado. Ah, mas não faz, quiseram que eu tirasse o projeto. Não posso tirar o projeto. Projeto, quem votou foi os vereadores. Os 13 vereadores votou. Então, mas muita reclamação foi no sábado na cidade de cadeirante e gente que usa até muleta, reclamando. Vereador, você não fez o projeto? E como é que a gente faz nessas condições aqui no centro da cidade? É lá na Siqueira Campo, lá perto do Campo Santo. Peço, por favor, vote favorável. Edinho, olha para os idosos aí, por favor, que hoje eu vou fazer 70 anos, minha perna está fraca. Senhor presidente, eu quero comentar e dizer, Valmir, eu fico até espantado. O seu projeto de lei está dizendo que só pode fazer novas pinturas de passagem de pedestre depois que abaixar a guia. Em frente ao Bom Prato é uma pintura nova. Então o Edinho Guedes não está cumprindo a lei, é isso que eu quero entender? Não, quero entender. Então, o Edinho Guedes, se você mandou pintar lá e não abaixou, você não está cumprindo a lei nessa cidade. Valmir, se a sua lei que você criou não está sendo aceita, então eu já tenho que começar a cobrar mais o Edinho. Edinho, fazer valer a lei pelo menos. Lá tem que abaixar. Mas meu voto é favorável. Senhor presidente, também quero colaborar nesse aspecto. O vereador Valmir levanta o problema aí que é fundamental, que é a acessibilidade nas calçadas de Jacareí, não é? Tantos e tantos lugares e locais que a gente observa em que o idoso, em que o cadeirante não pode acessar por falta desse rebaixamento de guia, né? Então eu quero aqui somar também ao vereador Valmir, essa reivindicação é bastante justa, no sentido da gente garantir que as pessoas idosas, que as pessoas que utilizam cadeiras de rodas possam andar pela cidade assim como qualquer outra pessoa. E só para fechar, dizer para o vereador Valmir que a perna dele pode estar fraca, mas o estômago está forte, porque hoje eu paguei almoço para ele por conta do seu aniversário e o almoço ficou em quase R$100, vereador Abner. Quero também contribuir com essa discussão. Isso porque, né, Flavinho, o quilo era R$ 49,90, né? Então imagina quanto o vereador Valmir aí está com capacidade. Mas parabéns mais uma vez para o Valmir. E aqui, deixando a brincadeira de lado, porque esse tema é muito sério, né, vereador Roninha? Eu sou favorável ao pedido do vereador Valmir, porque nós nessa casa lutamos, e aí eu falo em nome dos 13 vereadores, em benefício da população idosa. Muita gente faz um discurso bonito, coloca vídeo, fala que quer atender os idosos, mas a gente tem uma impressão que isso daí é uma fala política, porque no dia a dia a gente não vê acontecer, a gente não vê. O que o senhor falou, vereador Roninha, é muito sério. Está tendo descumprimento da legislação do vereador Valmir, isso é muito sério. Então, essa casa tem a obrigação de verificar, de apontar, de cobrar, porque as pessoas estão sofrendo. É a população que está sendo prejudicada. Então, eu voto favorável, dou os parabéns mais uma vez, de forma dupla, ao vereador Valmir, pelo pedido e pelo aniversário de hoje. Parabéns, vereador Valmir, do PAC Meia Lua, pelo pedido. E eu sou completamente a favor desse pedido, até porque nós pedimos também ali na Praça Conde Frontin, Valmir, para fazer o rebaixamento de guia. Só tem um lado da praça, o rebaixamento. Quando fui vereador em 2012, já pedimos o rebaixamento ali e nada. Isso em 2012, já estamos em 2023. Olha só a demora. Ali tem cadeirante, ali tem idoso, ali tem pessoa com deficiência que precisa usar aquele rebaixamento ali. Então, tem que se rebaixar essa guia para o cadeirante, para quem está ali numa moleta, situação difícil. Gente, olha essa faixa aí que o vereador mostrou. Como que vai fazer uma faixa dessa? Onde o cadeirante vai subir aí? Meu Deus do céu, difícil situação, hein? Muito difícil. Então, que venha a ser solucionado esse problema urgente. Gostaria rapidamente de contribuir também, dizer que semana passada, agora sexta-feira,
tive a oportunidade de estar ali na sala Mário Nago, onde foi apresentado pelo nosso secretário de Governo e Planejamento um projeto, né, para que o centro da cidade seja realmente, não é, investido ali nas calçadas, nas praças, que é o Renova Centro. Então, terá uma grande transformação do centro da cidade. Não é? Praças que foram feitas no passado, picotadas no centro da cidade, não é? A questão da arborização, a questão das calçadas. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida, não é, que em pouco tempo já está licitado, acho que já vai estar para iniciar as obras, o centro da cidade de Jacareí realmente, finalmente, depois de décadas, será valorizado. Eu quero contribuir também, parabéns, Dude, por lembrar disso aí. Nós participamos ali da apresentação do projeto Renova Centro. E é importante ressaltar, vereador Flavinho, do quanto o prefeito Isaías Santana investiu em acessibilidade. Quando iniciou a gestão do governo Isaías Santana, em 2017, em Jacareí não se tinha nada em acessibilidade. Não se tinha nada. Nossas calçadas, principalmente no centro da cidade, não existia acessibilidade. E foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana. A parte de mobilidade urbana estava lá na Secretaria de Infraestrutura, era uma diretoria de trânsito e transporte. Era uma situação caótica. Existia desvios de material, de equipamento. Roberto Abreu lembra dessas questões que tinha lá. Então, muita coisa foi resolvida. 3 fases de calçadas já foram feitas, principalmente na direção do Sim, as calçadas foram feitas. As pessoas que passam por ali já viram as calçadas novas que vão para o Sim, a senhora ali sabe como que foi transformada aquela região. Então, nós temos 1 minuto aqui para falar e muita coisa já foi feita no governo Isaías Santana. Senhor presidente, também quero contribuir e dizer, Dude, que precisa renovar o centro, precisa renovar a zeladoria da cidade, precisa renovar o governo. Porque, assim, o que a gente tem é uma venda de ilusão, de promessa, de terceira ponte, de uma cidade com maior mobilidade. Parques lineares, nós mesmos aqui já vimos anunciar que teríamos 9 parques quando venderam para a gente, a Câmara acabou autorizando a contratação do CAF, um empréstimo de 60 milhões de reais. E o que nós vemos hoje é uma ponte mal feita, com um acesso mal feito, que era para custar 17, ficou 34, com 2 anos de atraso. Senhor presidente, só para colaborar com o pedido do nobre vereador Valmir, você lembrou muito bem que já foi muita coisa feita, né? De fato, esse ponto onde ele mostrou precisa ser feito. Mas eu tenho plena convicção que eu acho que mais de 200 pontos de rebaixamento de guia foram feitos na cidade. Cito o exemplo lá da subprefeitura, lá do Igarapés, que todos os pontos de ônibus têm acessibilidade. Então, eu acredito que está avançando. A gente precisa avançar cada vez mais, por isso que é importante o pedido do Valmir, mas tenho certeza que sempre avançar é essa palavra de ordem. Pedido de informações número 33 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 34. Este vereador esteve novamente na rua Miguel Leite Amparo, altura do número 234, no centro, em 3 de março de 2023. Após reclamação de munícipes e passageiros que utilizam diariamente o ponto de ônibus ali existente. Eles relatam que o local apresenta ondulações e outras irregularidades que estão danificando os veículos dos motoristas que por ali passam, inclusive os ônibus da JTU. Além disso, muitos munícipes já caíram naquele local devido à irregularidade do asfalto. Quando há manutenção, o local não é interditado para que o asfalto possa secar corretamente, o que causa novas ondulações e oferece sérios riscos. Vários acidentes já ocorreram no local, incluindo queda de pedestre.
tornando o acesso perigoso para idosos, gestantes, mães com crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Esse vereador já enviou ofícios em fevereiro de 2018, maio de 2022, junho de 2022 e julho de 2022. Porém, até a presente data, não houve providências tomadas. Diante do exposto, requeiro aos serviços do senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo Eclésio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. 1. A prefeitura tem conhecimento do problema citado? 2. Por qual motivo não é feita a interdição do local durante a manutenção para que o asfalto possa secar corretamente? 3. Existe cronograma para a realização da manutenção? Encaminho fotos e aguardo de manifestações. Autoria, vereador Valmir do Parque Minha Lua. Foi pedido votação. Presidente, estou pedindo esse pedido de informação aí, porque em frente ao ponto de ônibus, ali do lado do Mercadão, não é que fica do lado do Mercadão, fica atrás, para trás do Mercadão lá. Número 234, na rua Miguel Leite Amparo, centro. Eu quero mostrar essa foto aqui, para vocês verem que nós esperamos os passageiros sair dali, porque talvez tem gente que não gosta de ficar na foto, para tirar essa foto. Olha para vocês verem o tanto de buraco que existe ali. Aqui tem outra foto, e foi muita reclamação lá no Parque Minha Lua, até na hora da missa, que o ônibus passa e joga água neles. O que acontece? Já arrumaram, mas tem mais coisa a fazer lá. Peço ao Sazak que quando for fazer, pelo menos daí 48 horas para passar o ônibus em cima do asfalto, senão não adianta fazer as coisas erradas. Então, peço ao Sazak, passou por essa casa aqui, já está na mão dele, acredito que está na mão dele, estou pedindo informação, para largar de molhar os outros e também os idosos que estão caindo naqueles buracos ali. Peço o voto favorável dos vereadores. Isso aí também quero contribuir. Dizer, Valmir, a semana passada eu mostrei esse mesmo problema, é atrás do Promovale. Já falei com o Infra falou que tem que esperar a mobilidade urbana para poder sinalizar, para eles poderem trabalhar. Liguei para o Edinho Guedes e mandou um áudio. O áudio do Edinho Guedes está no meu celular, para quem quiser ver, falar que eu estou mentindo. Ele me respondeu, ô cara, o problema aí é do Infra. É o respeito que alguns secretários têm comigo, vereador. Não vou falar em nome de ninguém. Comigo, vereador. Ô cara, é assim que se faz, Vossa Excelência Edinho Guedes, secretário de Mobilidade Urbana. É assim que o senhor trata o vereador da sua cidade? Mas muito obrigado. Agora tem que atender os pedidos e fazer, porque agora o Valmir, de 5 mandatos, que está pedindo. Pelo amor de Deus, respeita o idoso. Senhor presidente, dizer que eu também quero aqui registrar que vou subscrever esse pedido do vereador Valmir, do Parque Minha Lua. A manutenção é sempre importante na pavimentação asfáltica, né? Tem uma cidade aí que tem uma malha viária muito grande, muitos buracos pela cidade. Em período de chuva é pior, não é? Só, vereador Abel, como o senhor mencionou, importante lembrar que foram os ex-prefeitos Hamilton e Marco Aurélio que colocaram o ônibus para transporte deficiente, que nesse município não tinha. O governo dos dois é que instalou esses ônibus. E alguns pontos também fez o rebaixamento de calçada. É importante a gente analisar hoje, mas também compreender a história da nossa cidade. Se muitas pessoas hoje podem trafegar de um lado para outro da cidade nos ônibus e que tem que usam cadeira de rodas, isso deve a esses dois ex-prefeitos. Só para a gente reparar aqui a história, tá bom? Pedido de informações número 34 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço.
Pedido de informações aprovado. Próximo. Não temos mais pedido de informação. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Tendo em vista que não há respostas de pedido de informações para serem lidas nesta oportunidade, solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Almeida. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, não temos mais votos de pesar. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. E agora, como é que eu faço? Eu falo? Ainda em tempo, a primeira secretária vai registrar. Faltou ler um nome, um voto de pesar, por gentileza. Pesar pelo falecimento de Clarice Pereira da Silva. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua.